Então, boa noite, meus amigos. Hoje é dia 25 de 6 de 2020. Vamos iniciar mais uma quinta-feira aqui de estudos, de conhecimento, de aprendizado. Antes de iniciar nosso estudo, vamos então fazer nossa oração, pedir o apoio e o auxílio dos bons espíritos daqueles que nos acompanham, que nos guiam, que nos ajudam. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, vamos equilibrar nossos pensamentos, nossas energias. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite de estudo, mais uma noite de conhecimento, de troca de ideias. Vamos agradecer pelo mês de junho, pelo momento que estamos passando, por nosso aprendizado, por nossas lutas. Possamos nunca perder a esperança, perder a fé. Possamos pedir o auxílio daqueles que estão ao nosso lado, dos nossos guias, dos nossos mentores espirituais, nossos anjos, que sempre estão ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo. Que possamos também pedir por nossos irmãos, aqueles que estão na frente do trabalho nesse momento tão importante na Terra, aqueles que estão na área de saúde, aqueles que estão na parte do transporte dos alimentos, aqueles que não podem parar de forma alguma. Vamos pedir também para aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão internados, para aqueles que partiram para a parte espiritual, que eles possam ser bem recebidos, bem amparados. Possamos pedir pelos seus familiares que aqui ficaram, pedir que Deus possa iluminá-los, nos dar força, nos dar coragem, determinação para enfrentar todas as dificuldades que estamos passando. Que tenhamos a certeza que a dificuldade de hoje, que o momento de hoje, será a luz de amanhã. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, para iniciar o estudo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Constituição Divina, de Richard Simonet. E o título do estudo dessa noite é Ajuda Inestimável. Então, por esse título, será que a gente está caminhando aqui nesse planeta sozinho, sem ajuda nenhuma, sem amparo? Será que tem alguém que nos guia? Será que tem alguém que nos avalizou a nossa estadia aqui na Terra? Será que alguém está aqui nos acompanhando, torcendo pela nossa jornada? Então, esse será um pouquinho que a gente vai estudar aqui hoje nessa noite. Então, para começar o estudo, Richard ele aborda a questão 779 do Livro dos Espíritos. Nós vamos lê-los aqui então para a gente começar o nosso estudo de quinta-feira. Então, o que fala a questão 779 do Livro dos Espíritos? Então, essa questão está no capítulo 8º, item 7, que é a Lei do Progresso. Então, quando a gente fala Lei do Progresso, a gente imagina que a gente sabe que essas leis, essas 10 leis do Livro dos Espíritos, são leis que devemos segui-las. Essas leis, quanto mais a gente segue elas à risca, quanto mais a gente tem a nossa vida reta, menor será o nosso sofrimento, menor será as nossas dificuldades. Mas como o próprio nome fala lei, a gente tem que seguir, tem que cumpri-las. Não basta estar aqui escrito, não basta estar aqui codificada, a gente só lê e não segui-las. A gente tem que cumpri-las a risco, para ter uma vida efetivamente mais feliz, mais plena, mais reta. Não que as dificuldades não vão surgir se a gente seguir essas leis, mas as dificuldades vão surgir, mas vamos ter mais força, mais amparo para superá-las. Então vamos ver aqui o que é a questão 779, vamos ver o que Kardec pergunta para os espíritos. Então, marcha do progresso. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E os espíritos respondem por Kardec, então. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, que os espíritos respondem que essa vontade de progredir já é inata em nós. Quando a gente já encarna aqui na Terra, a gente já tem
essa ânsia, esse desejo de progresso. Mas que nem todos progridem da mesma forma. Uns progridem mais devagar, uns progridem mais lentamente. Cada um está numa escala, cada um está num momento da vida. E a gente vai estudar isso também no decorrer do estudo aqui. E para a gente pensar então em progresso, pensar então em evolução, será que a gente progride só na zona de conforto? Será que a gente progride só dormindo, só descansando? Não que o descanso seja importante, não que o sono é importante, lógico que é importante, mas se a gente ficar só naquele marasmo, só descanso, só férias, será que a gente progride? Logicamente que não. Os Espíritos falam para a gente progredir, a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que enfrentar os obstáculos do dia a dia, tem que enfrentar os obstáculos da vida. O progresso é ação. Se a gente ficar parado, se a gente ficar só olhando para o céu, só pensando na vida, a gente não progride. O progresso é uma marcha, é um trabalho, é um esforço, é o suor do dia a dia. E por que, como foi falado aqui, nem todos progridem da mesma forma? Será que Deus colocou uma imposição? Esse vai progredir mais rápido um pouquinho, esse vai progredir um pouco mais lentamente? A gente sabe que não. Deus é um Pai justo e amoroso. Então a questão do progresso, cada um progride então de uma forma, a primeira coisa a ser observada é o livre-arbítrio. Se eu quiser progredir mais rapidamente, se eu quiser progredir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esforçar, tenho que trabalhar, tenho que ser uma pessoa melhor, uma pessoa honesta, sincera, verdadeira. Se eu seguir esse caminho, se eu tiver essa escolha, o meu progresso será mais rapidamente do que aquele que fala, hoje eu não vou fazer, vamos deixar para amanhã, hoje eu estou com preguiça, isso é muito difícil, eu não tenho paciência para isso, eu não vou dar conta. Muita gente procrastina as coisas que tem que fazer, mas a gente deixa a gente não quer estudar, talvez a gente não quer trabalhar, a gente não quer se esforçar, a gente não quer ser uma pessoa melhor. Deus permite que isso aconteça. Mas o nosso progresso, o que acontece? Ele vai ser um progresso mais lento, um progresso mais devagar, do que aquele que se esforça, do que aquele que, vamos fazer sim, isso vai dar certo, aquela pessoa positiva, aquela pessoa otimista, aquela pessoa que está sempre de bom astral. Não que aquela pessoa não tenha dificuldades, lógico que ela tem dificuldade igualzinho a todos os outros, mas ela enfrenta aquelas dificuldades de uma maneira diferente, ela tem um olhar diferente para aquelas dificuldades. Então o progresso dessa pessoa vai ser um progresso mais rápido, um progresso mais acelerado. E André Luiz também fala num livro, Mecanismo da Mediunidade, que o progresso espírita também vai depender de duas vertentes. Existem duas vertentes também que André Luiz trata nesse livro, Mecanismo da Mediunidade. O primeiro é o tempo de evolução, que nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Deus não cessa seu trabalho, Ele não para de criar os espíritos. Cada um de nós foi criado em um certo momento. Richard Simonetti fala que existe espíritos de 1 milhão de anos. Ele também fala que existe espíritos bebês que ele fala de 10 mil anos. Então os espíritos, geralmente, que são criados mais antigamente, os espíritos mais velhos, eles já passaram por provas que a gente não passou ainda. Eles já superaram coisas que a gente não superou. Talvez dificuldades que a gente está enfrentando agora a primeira vez, e eles já passaram por isso. Por isso a gente tem um pouco de dificuldade. Por isso que a gente tem um pouco mais de luta. E talvez esses espíritos mais antigos, criados há milhões de anos, como foi dito aqui, eles já foram talhados no trabalho, no esforço, e nós ainda talvez, se sermos espíritos mais jovens, como diz aqui, com 10 mil anos, nós ainda temos muitas lutas ainda a enfrentar. E cada um passa de uma forma ou não, de um jeito ou não, cada um escolhe o jeito de enfrentar esses obstáculos, essas dificuldades. E outra questão também, o que eu estou oferecendo para o mundo? O que eu estou oferecendo para o universo? Será que eu estou oferecendo pensamentos positivos? Será que eu estou oferecendo aquilo que eu tenho de melhor em mim? Que cada um tem uma coisa a oferecer para o mundo, cada um traz consigo uma coisa que é boa, uma coisa que se destaca. Talvez eu tenha uma dificuldade nisso, mas talvez eu tenha uma coisa que brilhe já em mim, que eu possa oferecer ao próximo, que eu possa oferecer para o mundo. E quando eu ofereço o que existe de bom em mim, eu cresço mais rápido, eu progrido mais rápido. Mas quando eu ofereço só coisas negativas, só pessimismo, só mentiras, inverdades, como diz, só destruição, discórdia, antipatia, meu progresso, o que vai acontecer? Ele vai ser reduzido, meu progresso vai ser lento, meu progresso vai ser
como se diz, a passo de tartaruga. Então, eu tenho que oferecer coisas boas, coisas positivas que eu tenho para o mundo, para que eu progrida mais rápido. Então, outra vertente que o progresso tem é que o progresso ele pode ser individual ou coletivo. Então, para a gente começar aqui, dar mais um passo no nosso estudo, eu vou falar sobre o progresso individual. Então, como o próprio nome fala, progresso individual é aquele progresso íntimo de cada um, é aquele esforço pessoal de cada um traz consigo. São as lutas diárias, são os exemplos que temos, como diz, que temos que oferecer para o mundo, a nossa ação, como diz, o nosso momento na vida agora é um momento de prova, é um momento, como diz, importante que estamos passando na vida. Será que a gente está, nesse momento que a gente está passando agora de pandemia, será que a gente está oferecendo o que ao mundo? Pessimismo, coisa negativa, vai dar errado, isso não dá certo. Então o progresso individual nos chama agora a todo momento a ser pessoas positivas, otimistas. Mesmo sabendo das dificuldades que todos estamos passando, temos agora que levantar a cabeça, saber que não estamos sozinhos, que sempre tem os bons espíritos que nos amparam, principalmente Jesus, que é nosso mestre, nosso guia. Então, temos que o nosso progresso individual depende disso agora, depende do nosso esforço, das nossas batalhas. E o progresso individual também ele é dividido mais em duas vertentes. O progresso individual ele é dividido em um progresso intelectual e o progresso moral. Então, o que seria então esse progresso intelectual e esse progresso moral? Então, para a gente entender um pouquinho desse progresso intelectual e moral, raramente o progresso intelectual caminha com o progresso moral. Raramente, não é que é regra, mas raramente o ser, ou ele é muito intelectual, ele é muito inteligente e a moral um pouco mais atrás, ou senão ele é muito moralmente avançado e o intelecto um pouquinho mais atrás. Por isso que a gente vê muitas vezes, não é que seja regra, mas muitas das vezes a gente vê cientistas, pessoas super inteligentes, com disposição de criar curas, de criar vacinas, de criar coisas para melhorar o mundo, e ao invés disso cria bomba atômica, cria armas. Por quê? São pessoas com intelecto muito avançado, mas com moral um pouco reduzida. E vice-versa também, a gente vê pessoas talvez com intelecto um pouquinho mais atrás, mas a moral muito avançada, pessoa com muita resiliência, com muita vontade de viver, mas com intelecto um pouquinho atrás. Mas com a nossa encarnação, com as nossas encarnações, com as nossas vivências, isso tende a equiparar. Então, como que eu vou conseguir o processo intelectual? Então, o processo intelectual a gente consegue através do estudo, através do esforço diário, através da razão, do pensar. Mas muitas das vezes falta o equilíbrio, porque talvez a pessoa se feche no mundo dela, ela se esquece da família, esquece de todos, só pensa no estudo, só pensa naquilo que ela está fazendo, nada mais é importante, ela só lida com o intelecto dela, só com a inteligência, e a moral muitas das vezes é esquecida. Por isso que o processo intelectual é muito importante, sabemos disso, mas tem que haver o equilíbrio, não basta só intelecto. Como se diz, o anjo de uma asa só, ele não voa, ele não alcança áreas maiores, precisa das duas coisas, o intelecto e o moral. O que seria então o progresso moral? Seria aquela pessoa que tem uma vida reta, uma vida plena, não que ela não tenha dificuldades, lógico que sim que ela tem dificuldades, mas é a pessoa que sabe absorver melhor as coisas da vida, que ela sabe passar por dificuldades com mais tranquilidade, com mais transparência. Seria a ética aplicada na inteligência, a pessoa que lida com os apertos da vida, com os tomos da vida, com maior facilidade. Não que para ela seja mais fácil, mas que ela desenvolveu esse progresso moral mais inato nela. E outra questão que eu falei lá em cima é sobre o progresso coletivo, que também é um dos progressos. O que seria esse progresso coletivo? Será que a humanidade vai chegar assim, a certo momento, todo mundo caminhou, todo mundo melhorou? Não, o progresso coletivo está estritamente ligado com o progresso individual. Para a gente progredir coletivamente, a gente tem que progredir individualmente. Mas como que seria então esse progresso coletivo? É toda a humanidade mudar certos costumes, certos hábitos negativos, certas coisas que atrapalham o avanço da humanidade. Quando cada um começar a fazer sua parte, cada um fazer um pouquinho que é importante para você, o mundo progride coletivamente. A partir disso,
vai existir esse progresso coletivo, vai existir essa caminhada de todos, mas para que isso aconteça, todos têm que mudar um pouquinho de cada vez, todos têm que fazer a sua parte, para só depois existir esse progresso coletivo. Então a gente pensar então de progresso intelectual, de progresso moral, de progresso individual, o que está sendo o nosso obstáculo nesse momento? O que está sendo o obstáculo da humanidade para a gente progredir? A gente vê que muitas das vezes a ciência progrediu demais, as tecnologias progrediram demais. Hoje a gente vê aí, até esse momento mesmo que a gente está gravando esse vídeo de casa aqui, através de um celular, se a gente pensasse isso há 20, 30 anos atrás, a gente pensava que isso seria impossível. E hoje a gente vê que não, o progresso científico, o progresso intelectual está chegando a patamares que a gente está, cada dia a gente vê coisas novas, energia solar, carro elétrico, celular, tudo está caminhando muito rápido. Mas o que será então que está segurando o nosso progresso moral? O que será que está sendo a nossa barreira para a gente progredir? E Kardec tem essa atenção, há mais de 160 anos atrás, ele faz essa pergunta já no Livro dos Espíritos. Eu vou ler ela aqui para a gente comentar um pouquinho também sobre essa pergunta do Allan Kardec. E ele pergunta então aqui no Livro dos Espíritos, na questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Kardec pergunta aos Espíritos. Os Espíritos respondem. Qual é o maior obstáculo? É o orgulho e o egoísmo. E os Espíritos continuam. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral, como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então aqui os Espíritos respondem a Kardec que o maior entrave nosso na parte moral é o orgulho e o egoísmo. Então vamos entender mais um pouquinho como que esse orgulho, como que esse egoísmo, como que essas duas chagas da humanidade, como diz, nos algemam no nosso progresso, atrapalham o nosso progresso. Então por que o orgulho dificulta o nosso progresso intelectual? Então muitas das vezes nós vamos pensar, aquela pessoa que é muito inteligente, aquela pessoa que estudou muito, que sabe muito, na boa parte das vezes ela não está aberta a aprender. Talvez uma pessoa tenha uma opinião diferente da dela, ela fala assim, o que essa pessoa está pensando que ela que pode discordar de mim? Eu sei tudo sobre isso, eu estou certo daquilo que eu falo. E esse orgulho dificulta. Talvez a pessoa possa estar até certo mesmo naquilo que ela está falando, mas a gente tem que estar aberto a todo momento a ouvir opiniões, a escutar aquele que está do nosso lado. Hoje a gente vê muita gente querendo falar, muita gente querendo manifestar a sua ideia, as suas opiniões, mas muitas das vezes a gente está fechado para ouvir aquela pessoa. E esse orgulho dificulta o processo da pessoa caminhar, o processo da pessoa dar aquele segundo passo. Muitas das vezes a pessoa passa a vida inteira fechada, só a opinião dela que é válida, só o jeito de pensar dela que é válida, e ela se cega para o mundo, se cega para o próximo, e ela se acha o centro de tudo, o centro da ciência, o centro da tecnologia, o centro da economia, ela sabe de tudo. E essa chaga, esse orgulho dificulta demais o progresso dessa pessoa. E outra coisa é o egoísmo. Por que o egoísmo ele dificulta tanto a parte moral também? Talvez a pessoa que é muito egoísta, ela se acha o centro de tudo. Como se diz, tudo tem que ser para mim, tudo é a meu momento, tudo é agora. Eu não posso fazer nada para o próximo, eu não posso ajudar ninguém, porque eu sou egoísta, porque isso é para mim, é tanto para mim e nada para você. Não, isso tem que ser bom, mas tem que ser bom primeiro para mim, ou só para mim. E esse egoísmo, como diz, fecha o mundo. A pessoa ela nunca está aberta a ceder nada, ela nunca está aberta a ouvir opinião também, a emprestar nada. Tudo que você fala, fulano, vamos ali fazer aquele negócio, vamos ali desempenhar aquilo, ajudar nessa campanha, ajudar nesse trabalho. Hoje eu não posso,
hoje é por isso, é por aquilo, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu não posso porque eu tenho que ver esse filme, hoje eu tenho que descansar. A pessoa se torna o centro das atenções, o centro do mundo. E esse egoísmo, como diz, nos corrói. A gente nunca está aberto, a gente nunca tem tempo para nada e para ninguém. A gente pensa que esse tempo está sendo para a gente, mas a gente está enganado, porque quando a gente se fecha para o mundo, a gente se fecha também para a gente. A gente tem que ser pessoas mais abertas, mais dispostas. Lógico que todo mundo carrega consigo o orgulho, carrega consigo o egoísmo, mas temos que lutar. Cada dia, se a gente pensar assim, hoje eu vou, quinta-feira eu vou deitar e acordar amanhã, sexta-feira, sem orgulho, sem egoísmo, lógico que a gente não consegue. Mas a cada dia a gente sabe aquilo que atrapalha o nosso caminhar. A gente fala, hoje eu vou tentar ser um pouquinho melhor nisso, hoje eu vou tentar ser um pouquinho melhor naquilo. No outro dia a gente já conseguiu superar aquela dificuldade que a gente tinha, dia a dia a gente vai melhorando, mas a gente tem que, como diz, levantar, a gente tem que despertar para o mundo. Como Jesus nos falou, a gente tem que saber ouvir, saber principalmente enxergar as coisas positivas. Muitas das vezes a gente tem só aquele olhar negativo, a gente vê a pessoa ali, a gente vai lá, a pessoa faz 10, 20, 30 coisas boas, e talvez ela dá um deslizado em uma coisa, a gente frisa somente naquela coisa negativa que a pessoa deslizou. Somente naquele erro, e a gente tem que mudar esse olhar nosso. A gente tem que frisar nas coisas positivas das pessoas. Jesus, quando estava aqui há mais de 2000 anos atrás, ele sabia que cada um trazia consigo ali muitas coisas positivas. Jesus enxergava além das montanhas. Ele via que aquela pessoa ali, que aquele apóstolo tinha consigo as dificuldades momentâneas, mas ele sabia que aquela pessoa ia ser uma pessoa de luz. Lógico que a gente não tem um olhar de Jesus, mas a gente tem que ter um olhar mais positivo. Saber que talvez aquela pessoa tenha aquela dificuldade, a gente pare de julgar, a gente pare de incriminar aquela pessoa. Que ali, com certeza, só a pessoa querer, ela vai ser uma pessoa positiva, uma pessoa, como diz, emblemática, uma pessoa com força para lutar. Então a gente tem que mudar esse posicionamento nosso, principalmente nesse momento que a gente está alcançando. Então a gente fala assim de tanto progresso, de tanta coisa que a gente tem que caminhar. Então, como então que a gente vai alcançar esse progresso intelectual? Como que a gente vai alcançar então esse progresso moral? Já que é uma luta diária, uma luta, como diz, a todo momento, como que a gente vai conseguir alcançar? Será que a gente vai conseguir alcançar isso só em uma vida? Então a gente pensando, não, então eu tenho que correr demais, eu tenho que melhorar demais, que seria até injusto pensar, eu tenho que melhorar isso tudo agora somente nessa. E Kardec também faz essa pergunta para os espíritos. Na questão 132, vou ler ela para a gente entender um pouquinho também sobre como que a gente vai conseguir esse progresso moral, esse progresso individual de cada um. Então Kardec pergunta, lá no capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos. O título é Objetivo da Encarnação. Kardec então pergunta, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem, Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, é uma oportunidade que a gente tem a todo momento, a toda encarnação, para a gente progredir moralmente, intelectualmente, é a encarnação. Já pensou se a gente tivesse progredido tudo em uma vida só? Nós necessitamos mais do que nunca da encarnação. Muitas das vezes a gente tenta corrigir alguns erros, a gente tenta melhorar em certas coisas, mas a gente sabe que a gente não consegue tudo de uma vez. O que é que Deus nos dá então? Uma nova direcionamento, uma nova vida, uma nova encarnação. Naquela encarnação, a gente não perde aquilo que a gente melhorou, a gente traz conosco aquilo que a gente progrediu, aquilo que a gente melhorou, e a gente tem uma nova vida, um novo nascer. E esse novo nascer é um novo momento para a gente progredir de novo, lutar de novo. Então a encarnação é de suma importância para a gente progredir. Se a gente não tivesse encarnação, seria impossível
seria injusto progredir somente em uma vida. Então, esse momento que a gente está passando agora, a gente vê um mundo aí com tanta turbulência, com tanta dificuldade, com tanta corrupção, com tanta morte. A gente liga a televisão, olha na internet, é só coisa negativa. E a gente tende a pensar que o mundo está piorando. Se a gente for olhar assim, raciocinar assim, a curto prazo, pensar somente nesse momento, a gente fala, não, mas o que está acontecendo? Parece que o mundo está sem direção, o mundo está sem capitão, está sem leme. E a gente está enganado. A gente tem que saber que quem está na frente desse planeta, quem está na frente desse globo terrestre é Jesus. E Kardec também faz essa pergunta também no Livro dos Espíritos. Então vamos lê-la aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre esse momento que a gente está passando. Então Kardec pergunta na questão 784 do Livro dos Espíritos: a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos ao ponto de vista moral? Então Kardec pergunta, há mais de 160 anos atrás, ele pergunta, mas não parece que a gente está marchando para trás? Não parece que a gente está retroagindo? E os Espíritos respondem: engana-te, observe bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então os Espíritos respondem que não, nós estamos evoluindo, que muitas das vezes hoje é só a gente pensar, vamos voltar aí a 100 anos atrás no Brasil que existia escravidão. Eu podia ser dono de vários escravos ou alguma pessoa ser minha dona, fazer o que bem entender de mim, bem entender. Eu podia ser dono de escravos, dono de pessoas, podia matar, usá-los, abusá-las. Quando a gente pensa assim, fala, não, mas que absurdo, que isso acontecia há pouco tempo atrás. Se a gente for ver a questão de expectativa de vida, quem vivia até 40, 50 anos, 60, estava vivendo demais. Hoje a pessoa de 40, 50, 60 anos está jovem, porque a expectativa de vida melhorou, nossa alimentação melhorou, nossos costumes, atividade física. O mundo também progride nisso. A gente vê que o progresso ele é constante, o mundo está melhorando. Mas só por que a gente pensa que está piorando? Porque a gente tem um hábito muito negativo de só frisar nas coisas ruins que acontecem. A gente vê aí, tanto, tem um jornalista que fala, agora esqueci o nome dele, ele fala que 100 aviões que decolam e pousam direitinho não é notícia, mas é um avião que cai e se torna notícia. Então aquilo que a gente frisa muito no mal, o mal ganha muita força com isso. A gente tem um hábito na internet, nas redes sociais, curtir, compartilhar talvez um acidente, uma coisa negativa, um assalto, um homicídio, e a gente esquece de compartilhar talvez uma paisagem, talvez um abraço de um amigo, talvez uma coisa positiva a gente não compartilha, mas uma coisa negativa a gente tem aquele hábito ainda de compartilhar. E com isso o mal se engrandece. A gente talvez cai no pensamento errado de pensar, o mundo está piorando mesmo, o mundo está muito difícil, eu não sei o que vai acontecer com o mundo. E aqui não, os Espíritos respondem, nós estamos progredindo, então temos que frisar, temos que dar mais palavra ao bem. O bem ainda é muito tímido, o bem ainda é muito recolhido. E aquilo que é do bem, aquilo que é positivo, a gente tem que transmitir, a gente tem que falar, a gente tem que publicar, a gente tem que divulgar, para somente assim a gente começar a ver que o mundo está progredindo, o mundo não retroage, o mundo avança. A gente tem que ter esse pensamento. Então, como o título do estudo nos fala, que é a ajuda inestimável, então quando a gente está aqui nessa encarnação, quando a gente está aqui nessa vida, será que nós temos alguma ajuda? Será que nosso caminhar aqui é solitário? Já que a gente nasceu, encarnou aqui sozinhos, vamos encarnar sozinhos, será que a gente está solitário nessa caminhada? Será que a gente tem alguma ajuda? E aqui, como o título do estudo fala ajuda inestimável, nós temos ajudas. Lógico que sim, temos ajudas inestimáveis. E eu separei aqui algumas ajudas para a gente pensar e refletir na importância delas. Muitas das vezes, as coisas que nos ajudam, as pessoas que nos ajudam, os momentos que nos ajudam estão ao nosso lado, mas a gente está tão certo que a gente não vê. A gente acaba sentindo falta daquilo quando a gente perde, quando a gente desencarna.
Então, uma das ajudas inestimáveis seria o Espiritismo. O tanto que o Espiritismo é abençoado em nossas vidas, o tanto que o Espiritismo alavancou o mundo, nos alavanca, o tanto que o Espiritismo, como diz, desvendou a morte, nos fala de onde, como diz, de onde, para onde vamos, como que é a nossa vida, como que é a nossa encarnação, fala da lei de ação e reação, fala da criação do universo. Então, tanto que essa ajuda é importante para nós, o Espiritismo. Mas não basta a gente ler, não basta a gente estudar, não basta a gente, como diz, ser um robô, que hoje ler, decorar é muito fácil. A gente tem que vivenciar o Espiritismo. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que lutar, a gente tem que sentir, fazer pulsar dentro de nós, latentemente, esse Espiritismo, né? Essa vontade de viver. Então, o Espiritismo é uma das grandes ajudas inestimáveis que eu separei aqui. A outra é a encarnação, tanto que a encarnação é importante para nossas vidas. Mas muitas das vezes a gente passa encarnações, pensando que a gente está de férias, pensando que a gente está de folga. Eu vou deixar para... Já que o Espiritismo fala que eu posso deixar para a próxima, eu vou deixar. E a gente vai deixando, e acumulando dificuldades, acumulando débitos. Muitas vezes a gente fala, não, mas minha vida está difícil demais, o que está acontecendo? Será que eu estou errando demais? Não, talvez a gente nem esteja errando tanto. Lógico que a gente erra coisas, mas a gente vem trazendo tantas bagagens do passado, tantas dificuldades, que a gente não acha que está difícil. Então, qual será a outra ajuda inestimável que nós temos nesse momento? Outra ajuda inestimável são os espíritos superiores, os espíritos que estão aqui na Terra, muitos já passaram aqui na Terra, que nos mostram com exemplo, nos mostram com bravura como que seguir a vida, como ser pessoas melhores no nosso dia a dia. Possamos estar diversos, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco. São espíritos que passaram aqui na Terra, deram um exemplo de renúncia, exemplo de luta, exemplo de vontade, de caridade, de superação. E esses espíritos são espíritos que temos que seguir, são espíritos que são nossos mentores. A todo momento que a gente tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, que a gente se espelhe nesses espíritos. Esses espíritos são ajudas inestimáveis que nós temos também a todo momento. Outra ajuda inestimável é a nossa família, que é a base da sociedade. Muitas das vezes também nós podemos recorrer a eles, pais, irmãos, família, tios, para a gente conversar. Muitas das vezes a gente sabe que temos dificuldade, a família muitas das vezes, ali temos pessoas que temos que aprender, temos que lutar, mas ele também tem uma ajuda inestimável. Ali podemos sempre recorrer para trocar ideias, para aprender, para conversar. E outra ajuda inestimável também que eu vejo são os professores. Muitas das vezes a gente sabe que os professores têm a competência de nos instruir, mas também muitas das vezes eles nos educam. Muitas das vezes a gente passa ali, quando criança, quando adolescente, até quando adultos, muito tempo com os professores. A gente acaba ali espelhando, a gente acaba ali aprendendo, sendo pessoas melhores por causa dos nossos professores. Ali também está uma ajuda inestimável, que sempre podemos contar, espelhar também, trocar informação, trocar ideia. Então que a gente possa ter certeza que no mundo aqui nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente pensa que eu estou sozinho, estou com muita dificuldade, ninguém me ajuda. Não, a gente caminha aqui em parceria, todo mundo precisa um do outro para tudo nesse mundo. Quando a gente pensa que eu posso fazer tudo sozinho, a gente está muito enganado. A gente precisa do próximo para tudo. Então as ajudas estão aí, como diz, eu citei aqui o Espiritismo, Jesus, os bons espíritos, os bons amigos, aqueles que estão ao nosso lado. Então que a gente nunca perca a fé, que a gente nunca perca a esperança, que o progresso individual, o progresso coletivo, o progresso moral, o progresso intelectual que foi passado aqui hoje, que a gente possa sim conquistar esse progresso dia a dia, momento a momento, que a gente se esforce um pouquinho, que a gente lute um pouquinho para conseguir esse progresso, que a gente não acomode, que a gente não fique só naquela zona de conforto, assim tá bom, assim não tem ninguém me importunando, ninguém me emolando. Não, vamos, como diz, sair para o mundo, vamos pôr a cara no mundo, vamos progredir. O progresso, muitas vezes, ele é doído mesmo. A gente sair dessa zona de conforto, muitas vezes não é bom, mas depois que a gente sai, a gente vê o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente caminhou. Então, esse momento, eu acho que mais do que nunca, esse momento que o mundo está passando, que a gente sabe que
planeta está se regenerando, passando de prova e expiação para a regeneração, que a gente também se regenere. Para que o mundo possa se regenerar, nós temos que regenerar também, nós temos que progredir. Então que a gente possa progredir, que a gente possa lutar, confiar mais no outro, que a gente possa dar a mão muitas das vezes para pedir ajuda, talvez também para ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Que a gente sabe enxergar, que a gente sabe ouvir. A gente não tem somente aquele olhar de julgar, aquele olhar negativo, aquele olhar pessimista, não, que a gente tem um olhar otimista para o mundo, otimista para nós, que a gente também tem um hábito muito negativo de falar assim, eu sou muito ruim nisso, sou muito ruim naquilo, eu não dou conta disso, daquilo, eu sou um espírito muito atrasado, eu sou um homem com muitas dificuldades. Todo mundo tem muita dificuldade, todo mundo está caminhando com muitas dificuldades, mas nós que estamos aqui, nós já caminhamos demais, já aprendemos demais, já lutamos demais. Então vamos valorizar essa parte positiva, não só nos outros, mas em nós também. Nós também temos muitas coisas positivas em nós. Então vamos, como diz, soprar essa brasa, vamos tirar essa fumaça, tirar essa cinza que está em cima das nossas coisas, das nossas virtudes, para ela esquentar, para ela florescer. Que a gente tem coisas positivas em nós, muitas coisas. Então que a gente ofereça o que há de positivo em nós, que nesse momento agora, que é muito importante a gente dar o que existe de melhor em nós. Então que a gente consiga dar, que a gente consiga influenciar, que a gente consiga caminhar, mostrar, oferecer o que existe de melhor em nós, o que é de negativo, o que é de ruim, que a gente lute com isso, que a gente saiba lidar com aquilo, mas que a gente nesse momento ofereça luz, ofereça paz, amor e harmonia. Então é isso que eu tenho que falar nessa noite de quinta-feira. Agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui conversando, de estar aqui mais uma vez aprendendo um pouco mais do Espiritismo, um pouco mais da vida. Então, para encerrar, vamos fazer nossa oração de encerramento. Vamos pedir aos bons Espíritos que possam nos guiar, que possam nos mostrar o melhor caminho a ser seguido, que a gente tenha a sensatez, que a gente tenha a sensibilidade de escolher o melhor caminho, que a gente também possa entender que muitas das vezes o melhor caminho não é aquele que é mais fácil, não é aquele que não tem pedras no caminho, não é aquele que tem espinhos. Muitas das vezes o caminho das coisas boas, o caminho das coisas positivas é aquele caminho mais estreito, é aquele caminho mais longo, é aquele caminho mais difícil. Que a gente não vá naquele caminho largo, naquela porta larga, aquela porta da facilidade, que ali está a nossa derrota, ali está a nossa queda. Que se a gente quer progredir, que se a gente quer evoluir, a gente tem que lutar, escalar, crescer, e fugir desses caminhos de facilidade, desses caminhos que são somente portas negativas para a gente. Que a gente possa ser pessoas melhores a cada dia, que a gente possa não desanimar, se em certos momentos da vida a gente acordar um pouco desanimado, tem dia que a gente acorda um pouco mais negativo, um pouco mais, hoje eu não consigo aquilo, que a gente pare, respire, tome um banho, tome um café, descanse um pouco, que a partir daquele momento a gente vai ter uma nova visão, que a gente não se precipite nas nossas atitudes, que a gente pense antes de falar, que a gente pense antes de agir, que a gente reflita, que quanto mais a gente pensar, quanto mais a gente refletir, nossas decisões são mais acertadas. Quanto mais a gente se ligar ao alto, se ligar aos bons espíritos, quanto mais a gente parar para ver o mundo, ver a natureza, ver aqueles que estão ao nosso lado, esposas, maridos, filhos, pai, mãe, amigos, que a gente possa ouvir, que a gente possa ser sensível a eles, que a gente, só assim a gente conseguirá tomar decisões mais acertadas, decisões mais plenas. Então, muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo ar, pelo alimento, pela família, por todos aqueles que me acompanham. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.